Boa noite, irmãos. Nós iremos meditar em Efésios, capítulo 1. Nós ainda iremos continuar falando um pouco, meditando um pouco sobre oração. É impressionante como tem coisas sobre oração, né? Eu acredito que se for pegar para meditar em todos os textos que se referem à oração, ou que é uma oração, a gente vai passar mais tempo do que o Evangelho de João, bem mais tempo. Porque no Velho Testamento tem diversas orações, salmos, então, né? São muitas orações. E no Novo Testamento a gente já consegue ver vários ensinamentos sobre oração. Irmãos, é impressionante porque, assim, conforme a gente vai vendo, a gente sempre percebe a necessidade de desenvolvermos na oração, de estarmos sempre desenvolvendo. A palavra de Deus nos mostra como, né, orar, o que pedir, o que as coisas principais, né? Sempre, para mim, pelo menos, eu tenho visto isso, que conforme você lê um texto, depois passa para outro, ele vai sempre mostrando a necessidade de estar desenvolvendo. E não é só desenvolver, não seria simplesmente o orar sem cessar. O desenvolver é saber a que orar. Por que você está orando? A quem você está orando? Então, tem muitos aspectos na oração, as quais nós precisamos estar atentando, né? E hoje eu gostaria de meditar com vocês em Efésios, no capítulo 1, versículos 15 a 23. Nós não iremos meditar em todo o texto, tá? Eu gostaria somente de ler todo esse texto, porque, na verdade, nós iremos meditar até o versículo 20, porque a sequência daí seria Paulo explicando, né, relatando a grandeza do poder de Deus que é manifestado em Cristo Jesus. Mas nós iremos praticamente somente até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15 em diante, diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bom, irmãos, aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo ele está falando para aqueles irmãos de Éfeso, o motivo pelo qual ele ora por aqueles irmãos, pelo qual ele dá graças a Deus por aqueles irmãos. Isso depois dele ter relatado aqui, como ele mesmo diz no versículo 23, né, as bênçãos, né, que Deus nos abençoou, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, as quais Deus nos deu. E ele descreve, né, como foram essas bênçãos, o porquê Deus realizou, né, segundo o seu beneplácito, e que Deus confirmou isso com o Espírito Santo, né, como ele descreve o Espírito Santo sendo o nosso selo, né, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, nós temos o Espírito Santo como penhor, como garantia de que essas bênçãos, tudo o que Deus fez por nós irá acontecer, e por isso ele dá graças a Deus. Por isso ele louva a Deus, né, por causa daqueles irmãos. Quando, entrando no nosso texto, né, no nosso versículo 15, por isso, quando ele ouve falar da fé daqueles irmãos e do amor que eles tinham para com os santos, ele não cessava de dar graças a Deus por isso. Bom,
Primeiramente, irmãos, quando nós vemos uma qualidade espiritual na vida de alguém, nós não devemos louvar aquela pessoa, nós devemos louvar Deus, porque Deus é que produziu aquilo. Oxalá que Deus realmente que tenha produzido aquilo. Porque todas as coisas piedosas que acontecem na vida de uma pessoa produzidas por Deus, essas são verdadeiras. Mas qualquer outra, simplesmente aparência. Não tem nada de piedade, mas é aparência de piedade, como o apóstolo Paulo descreve muitos falsos profetas, falsos crentes, que estavam no meio dos crentes. Então, Paulo, aqui, ele glorifica a Deus por isso. Ele glorifica porque ele vê que essas promessas que Deus deu aos crentes estavam na vida daqueles irmãos. Eles agora estavam tendo características próprias de crentes, de pessoas que foram salvas. Porque a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que a fé e o amor acompanham aqueles que creem, aqueles que foram salvos pelo Senhor. A fé e o amor fazem parte disso, fazem parte da vida de pessoas assim. Jesus mesmo diz que aquele... Deixa eu ler a passagem aqui, tá? Porque senão eu vou me perder. Vou voltar aqui ao meu esboço. Jesus diz... Desculpe, irmão, deixa eu só aumentar aqui a letra aqui, porque tá difícil de enxergar. Em João, no capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, Jesus diz aqui que nós, os seus discípulos, aqueles que creem neles, eles são conhecidos por essa característica, por amar uns aos outros. Então, é uma característica que faz parte da vida dos crentes. E o apóstolo estava vendo isso na vida daqueles irmãos e por isso ele louvava a Deus por essa característica. Irmãos, por que eu estava dizendo no início que nós precisamos, sempre que eu leio, eu vejo a necessidade de nós desenvolvermos em oração, né? A necessidade, pelo menos eu, de estar desenvolvendo em oração. Porque a maioria dos meus pedidos de oração e a maioria das minhas orações, elas são feitas, né, geralmente por saúde de um parente, um amigo, um conhecido, a minha saúde, emprego para alguém, necessidades físicas dessa vida, e assim, não está errado. Jesus nos ensina a pedir sobre essas coisas também. Nós devemos pedir sobre essas coisas, não está errado. Mas, irmãos, tem coisas as quais nós deveríamos continuar pedindo que são mais necessárias, que são mais urgentes, que são mais essenciais para a vida do crente. Por exemplo, quando nós oramos por um irmão para que ele seja curado, né, por uma enfermidade, e esse irmão, ele é curado, o que a gente faz? A gente tira ele da lista de oração, não é isso? Irmão tal foi curado, né? Deus abençoou que o tratamento que ele fez surtiu efeito e ele não está mais doente. Então, vamos tirar o irmão, agradecer a Deus e tirar o irmão da lista de oração. Mas perceba que o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que aqueles irmãos estavam tendo características próprias de crentes, eles tinham um grande amor conhecido entre os irmãos, uma grande fé também que estava sendo conhecida, e o apóstolo Paulo teve conhecimento disso. Mesmo ele sabendo disso, ele continuou orando por aqueles irmãos. Se vocês atentarem no final do versículo 16, ele fala assim: lembrando-me de vós nas minhas orações. E aí no versículo 17 em diante, irmãos, ele começa a falar as suas petições. E essas petições que ele fala aqui são referentes a um maior conhecimento que aqueles irmãos precisavam ter
do Senhor. Um desenvolvimento que aqueles irmãos precisavam ter. Irmãos, a oração é algo muito importante na vida do crente, fundamental. A palavra de Deus nos mostra isso constantemente. Nós podemos ver isso tanto no falar de homens, como o apóstolo Paulo, como no fazer. Aqueles mesmos discípulos que ouviram de Jesus, olha, vigiai e orai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles mesmos homens que ouviram aquilo e dormiram, foram os mesmos que lá em Atos, no capítulo 6, quando ele viu uma necessidade social dentro da igreja, eles falaram assim, olha, escolhe entre vocês pessoas para cuidarem disso, porque nós iremos nos dedicar à oração e à palavra. Aqueles homens, eles já sabiam, irmãos, que a parte fundamental da igreja, a necessidade primária, né, usar aqui uma linguagem bem peculiar do nosso irmão Daniel, a necessidade primária daquela igreja era a oração e a pregação da palavra. Era isso que eles precisavam. E o apóstolo Paulo não é diferente. O apóstolo Paulo ele não só pediu para que nós orássemos sem cessar, mas se nós atentarmos, não somente para o nosso texto, como nós vamos ver aqui, mas para vários outros textos, outras cartas que ele escreveu, ele estava sempre orando constantemente pelas necessidades espirituais das igrejas, pelo crescimento do conhecimento de Deus naquelas igrejas. Então, nós vemos sempre essa necessidade. Nós podemos parar de orar por um irmão porque ele estava enfermo fisicamente, mas nunca podemos parar de orar por um irmão pela sua saúde espiritual. Nunca devemos parar. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele ora por aqueles irmãos, um primeiro ponto que nós podemos perceber aqui no nosso texto é que ele passa a ter conhecimento. Nas nossas orações é necessário nós termos conhecimento, porque é difícil você orar por algo que você não sabe. Significa que nós não iremos orar pelas pessoas que nós não conhecemos? Não, não significa isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, quando ele fala lá para nós orarmos no Espírito, ele fala para orar por todos os santos. Todos os santos ali, eu entendo, pessoas que nós nem sequer, nós não temos relação, mas nós sabemos que está em algum local pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, que são carentes das nossas orações. Então, o que deveríamos fazer? Procurar saber mais sobre essas pessoas. Orar mais, né? Saber do trabalho das pessoas. O apóstolo Paulo, ele procurava saber o que estava acontecendo com as igrejas. As primeiras notícias que ele queria saber eram, olha, como estão aqueles irmãos lá de Éfeso? Os irmãos das igrejas na Galácia? Os irmãos de Corinto, como estão esses irmãos? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, para que ele pudesse orar por eles. Essa deve ser a nossa preocupação, em procurar saber das necessidades dos nossos irmãos que nós não conhecemos, que estão longe de nós, e daqueles que estão perto. Recentemente eu estava olhando ali, olhando os pedidos de oração, irmãos, e para minha vergonha, eu ouvi nomes ali de que eu não me recordava o porquê que estavam. Você já se deparou com o tamanho daquela lista? A quantidade de nomes que tem ali, de pessoas que nós precisamos estar orando, elas não estão ali à toa. E eu me envergonhei quando eu vi alguns nomes ali, eu não me lembrava o porquê que eles estavam ali. Para nós podermos orar de forma verdadeira, funcional, né? Nós precisamos procurar saber, conhecer os pedidos, para que possamos interceder as pessoas. Senão a gente vai começar a falar fake news, né? Fazer fake news, pedir por coisas que não são verdade. Você vai começar a pedir a Deus, Senhor, abençoa tal coisa, e Deus vai, né? Parafraseando aqui, desculpa, mas usando aqui uns termos, Deus vai olhar assim, que mentira é essa que você está me contando? Isso aí não existe, você está falando. Então nós procuramos
Devemos procurar saber das coisas, das necessidades da nossa igreja, das igrejas que nós conhecemos, dos irmãos que estão por aí pregando o Evangelho de Deus, procurar conhecê-los para podermos orar de forma verdadeira por eles. E o apóstolo Paulo fazia isso por todas as igrejas, assim como pela igreja de Éfeso, quando ele fala assim: por isso, ouvindo eu também a fé, né? A fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Um outro ponto que nós podemos ver aqui nessa oração do apóstolo Paulo, né? Ele não cessava de dar graças a Deus por ver o crescimento daqueles irmãos. A fé, o amor que eles tinham pelos santos. Irmãos, isso diz muito do coração do apóstolo Paulo. E essas coisas, elas devem dizer muito sobre o nosso coração, elas dizem muito sobre o nosso coração. Nós sabemos que a natureza humana, a nossa natureza humana, ela tem sentimentos ruins que podem até nos impedir de fazer verdadeiras orações. Sabe o sentimento de inveja? O sentimento de ciúmes? Que não suporta ouvir que uma pessoa está tendo melhores coisas do que você? Paulo estava contente em ver o desenvolvimento daqueles irmãos, o sucesso daqueles irmãos. E ele estava agradecendo a Deus por isso. Tem muitas pessoas que podem ser impedidas de fazer uma oração verdadeira ao Senhor porque o seu coração não deseja aquilo que a sua boca está dizendo. Se alguém pede pelo bem ou glorifica a Deus por um bem que alguém recebeu, às vezes uma pessoa não pode falar amém, porque o seu coração não é aquilo que ele pensa. Isso que o apóstolo Paulo fez diz muito sobre o que ele sente no seu coração. O desejo de saber que os seus irmãos estão progredindo. Irmãos, progredindo em diversos aspectos, principalmente espiritualmente, que está crescendo, desenvolvendo no conhecimento, na sabedoria do Senhor, desenvolvendo no seu trabalho, desenvolvendo nos seus estudos, está tendo uma vida saudável. Devemos nos alegrar com isso, assim como o apóstolo Paulo. Porque, irmãos, nós sabemos que quando nós oramos e falamos em voz alta, é para que as pessoas ouçam. Mas Deus não está importando com o que eu falo com a boca, Ele está importando com o meu coração. Ele ouve aos nossos corações, não é a nossa boca. Porque o nosso coração diz muito mais do que os nossos lábios. E é a Ele que Deus se atenta. Então, o apóstolo Paulo estava agradecido a Deus por aquilo que estava acontecendo com aqueles irmãos, e nós devemos, da mesma forma, ser assim. Devemos nos alegrar sempre que alguém beneficiado e glorificar a Deus por isso. Agradecer a Deus pela bênção que essas pessoas receberam. Aqui ainda, no versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Bom, deixa eu ver aqui. Nós já mencionamos sobre isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, no versículo 16, não cesso de dar graças a Deus. As nossas orações, irmãos, a palavra de Deus, ela constantemente fala sobre isso. Elas precisam ser constantes. Não cesso de dar graças a Deus. Elas precisam ser constantes. Como o apóstolo Paulo falou com os irmãos, olha, orai sem cessar. E nós já falamos sobre isso. Orar sem cessar não seria você ter uma conversa ininterrupta com Deus. É você orar com constância. Falar com Deus com constância. Estar sempre falando com Ele. O seu coração está sempre conectado a Deus. Seus pensamentos estão sempre conectados com o Senhor. É isso que é orar.
sem cessar. E o apóstolo Paulo, ele não está falando algo que ele não faz. Ele fazia constantemente, não somente por essa igreja, mas por todas as igrejas. Todas as igrejas ele orava de forma constante. Ele estava sempre orando por esses irmãos. E aí, quando no versículo 16, quando ele fala assim, no final do versículo, lembrando-me de vós nas minhas orações, no versículo 19, ele começa aqui com as suas petições perante o Senhor. E quais são essas? De que aqueles irmãos tenham um desenvolvimento no seu conhecimento de Deus. E aí ele fala aqui em que aspecto, né? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Bom, a nossa intenção não é meditar em todo o versículo, em tudo o que ele fala. Porque, por exemplo, senão nós íamos gastar um tempo bom aqui falando sobre o porquê que Paulo falou assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele queria dizer com isso? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que Paulo se refere dessa forma? Bom, enfim, provavelmente é para destacar aqui a humanidade de Jesus. Porque se você olhar no meu como é que fala aqui, né? Minha concordância, é concordância que fala? Minha concordância, a Bíblia fala 21:17, o próprio Jesus, ele se refere, né? Porque ele, quando está falando com Maria, se eu não me engano, ele fala assim, porque eu ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, vosso Deus. Para ela poder falar isso para o discípulo. Depois que vocês leem lá, vocês vão perceber. O próprio Jesus se referindo ao Pai como seu Deus, destacando aí a sua humanidade. E Paulo sabia muito bem, tanto da humanidade de Jesus como da divindade de Jesus, porque esse Pai da glória, assim como ele se refere a Jesus como o Pai da glória, ele se refere aqui a Deus como o Pai da glória, desculpa, ele se refere em outros textos a Jesus como o Senhor da glória. Então, Paulo está simplesmente aqui destacando a humanidade de Jesus. Bom, mas, irmãos, o que eu gostaria que nós atentássemos é a questão aqui do que ele pede, né? Que esse Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que conhecimento é esse, em primeiro lugar, né? Que conhecimento é esse? Nós sabemos, irmãos, que o conhecer a Deus é essencial para a vida eterna. Jesus mesmo diz, né, na oração que ele fala no capítulo 17. Deixa eu ver que está anotado aqui. João 17:3. Vou ser mais rápido chegar lá, né? João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus está dizendo ali que esta é uma característica daqueles que têm a vida eterna, que são salvos por ele. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 23, quando ele fala aos falsos crentes, ele diz assim, nunca vos conheci. Então, o conhecer a Deus é uma característica de quem é salvo. Então, que conhecimento é este que o apóstolo Paulo está falando àqueles irmãos? Porque aqueles irmãos eram crentes, eram pessoas salvas, que tinham características de pessoas salvas. Que conhecimento é este? É um conhecimento mais profundo. É isso que o apóstolo Paulo estava orando para que aqueles irmãos tivessem. Um conhecimento mais profundo. Sabe por quê, irmãos? Por que a gente precisa continuar conhecendo ao Senhor? Porque é uma necessidade. Porque a nossa vida de cristão, ela vai de fases, ela precisa se desenvolver. O cristianismo, ele não é uma mera religião, ele é um relacionamento que nós temos com Deus. Como todo relacionamento pessoal que você tem, por exemplo, o casamento. O casamento, né, os primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses ali é uma maravilha. É meu amor para lá, meu amor para cá e tal, tudo mil maravilha.
Mas aí vai passando, né, anos. E aí, irmãos, a gente vai percebendo que o relacionamento pessoal precisa de um esforço. A minha esposa tem que se esforçar muito para me aguentar. Se esforçar muito. E, irmãos, o que nós temos com Deus é um relacionamento. E precisa de esforço. O apóstolo Paulo, ele não tirou aquela igreja da sua lista de oração, depois que ele ficou sabendo dessas grandes características de sua grande fé, do seu grande amor, ele não tirou, sabe por quê? Porque ele sabia que eles precisavam crescer, se desenvolver. O apóstolo Paulo não sabia que esta igreja futuramente iria receber uma grande exortação do próprio Senhor, dizendo assim, ó, arrependei-vos. Sabe por quê? Sabe por que Deus estava falando para eles se arrepender? Porque eles tinham deixado o primeiro amor. Porque eles já não amavam mais assim como o apóstolo Paulo teve conhecimento. Aquele amor, né, que eles começaram de início, parece a paixão, aquele amor, né, que todas as pessoas ouvem falar, aquela grande fé já não existia mais. Se os irmãos atentarem lá, vão perceber, havia um grande conhecimento doutrinário por parte deles. Porém, Jesus estava exortando veementemente que eles se arrependessem. Porque eles tinham deixado o primeiro amor. Então, irmãos, as nossas orações, as nossas petições pela saúde espiritual, umas dos outros, minha e sua, tem que ser constante. Tem que estar sempre nos nossos lábios, sempre no nosso coração, na nossa conversa com Deus. Sempre. E o apóstolo Paulo estava sempre orando por esses irmãos por causa disso. Ele sabia que aqueles irmãos precisavam crescer no conhecimento. E aí ele fala, né, lembrando, versículo 17. Vos dei em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aí a gente entra aqui num pontinho aqui, né, que é quando ele fala espírito de sabedoria e de revelação. Que espírito é esse? Bom, na minha tradução está espírito em letra minúscula, então não é o Espírito Santo. Segundo essa interpretação. Porém, existem algumas interpretações que colocam o Espírito Santo, coloca espírito em letra maiúscula aqui, se referindo ao Espírito Santo. Por quê, irmãos? Tem certa lógica, sim. Não está, dizer assim, não é antibíblico dizer isso. Dizer que o apóstolo Paulo estava orando por aqueles irmãos para que eles tivessem um conhecimento, para que Deus vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Seria o Espírito Santo, né? Por quê? Porque nós sabemos que todo o conhecimento de Deus, ele só é possível se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, simplesmente nós não temos como conhecer a Deus. Por exemplo, né? Jesus, lá no capítulo 16, versículo 3, ele se refere ao Espírito Santo como o Espírito de verdade. Por quê? Porque ele nos guiará em toda a verdade. Toda a verdade concernente a Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ora, quem é esse homem natural? É o que não tem o Espírito Santo. Este homem natural, ele não pode discernir as coisas do Espírito de Deus. Elas parecem loucura. Então não estaria errado, né, se fosse escrito aqui, se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, né, que Deus vos deu o Espírito de glória e verdade. Ele também não estaria orando aqui para que Deus desse o Espírito Santo para os irmãos, porque eles não tinham. Não é isso, tá? Vamos entrar no todo o texto aqui. O apóstolo Paulo já tinha falado aqui, agradecido a Deus, por quê? Porque aqueles irmãos já foram selados com o Espírito Santo. Já tinham o Espírito Santo como selo na vida deles. Não somente isso. Esse selo era uma garantia, né, da herança que eles teriam. Então, não é isso.
né? Se tivesse aqui nesse contexto. Mas algumas versões, tá? Eu acho que a NVI, eu não sei, algumas versões falam realmente Espírito Santo, se refere ao Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo tivesse orado assim, não estaria assim, não estaria errado, né? Porém, alguns dizem o Espírito. Que Espírito seria esse? O Espírito humano ou um outro Espírito? Um outro termo, né? Bom, alguns comentam, eu achei interessante também, que esse termo que é usado aqui seria o mesmo que Jesus usa lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus está dizendo aqui? O que é espírito? Ele é o Espírito Santo? Não, nós sabemos que não é o Espírito Santo. É o Espírito do homem? Também não. E o que está dizendo ali? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm atitude humilde. Uma disposição para a humildade. É isso. É esse o entendimento, que tem uma atitude humilde. Aqueles que realmente são humildes. É isso que Jesus está se referindo ali. E na aplicação seria uma atitude, uma disposição para buscar o conhecimento, a sabedoria, a revelação que vem do Senhor na sua palavra. Não estaria errado, irmãos. Por quê? Porque nós não devemos somente ter o Espírito Santo de Deus para poder aprender da sua palavra, mas também nós precisamos ter uma disposição para buscar o conhecimento. O apóstolo, não dá para dizer que é o apóstolo Paulo, a minha Bíblia fala que é o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, né? Que muitos ali deveriam, né, pelo tempo, já estar comendo comida sólida, mas, no entanto, tinham que tomar leite. Em Hebreus mesmo? Acho que é, né? É Hebreus, Vitor? É, né? Já quase fazia confusão. Apaga isso aí, tá? De novo, eu estou cometendo essas falhas constantemente. Bom, enfim. Lá fala que aqueles irmãos já deveriam estar se alimentando com coisa mais sólida, mas ainda era necessário dar leite para eles. Pelo tempo, eles já poderiam estar comendo coisas sólidas, mas tinha que dar leite. Por quê? Porque eles eram ignorantes? Porque eles não tinham acesso às escrituras? Não. Porque eles não tinham a disposição a buscar o conhecimento. Porque eles não tinham fome do conhecimento de Deus. Irmãos, claramente, as pessoas se destacam no nosso meio quando elas têm fome de Deus, fome de conhecer Deus, de saber mais de Deus, a gente começa a ver um crescimento, ver uma diferença na vida da pessoa. Que a gente está ficando para trás. Né? Eu não fico triste por isso, tá? Eu fico feliz, bom, deixa eu explicar, eu fico feliz pelo irmão, triste por mim, por continuar na minha ignorância, por não desenvolver. Mas fico contente quando eu vejo um irmão que está tendo sede do conhecimento. Então, irmãos, talvez seria esse o entendimento também, uma disposição em busca da sabedoria, do conhecimento. Não estaria errado nenhuma das partes. Talvez eu esteja errado nas duas, talvez não seja isso aqui também. Mas foram dois comentários que eu achei muito interessantes e possivelmente poderiam fazer parte desse texto. Paulo ora por esse aspecto, para que aqueles irmãos desenvolvam, tenham um desenvolvimento no conhecimento, na sabedoria que nós sabemos que vem de Deus, da sua palavra, a revelação que nós sabemos que vem da palavra de Deus, porque Deus já deixou tudo o que precisamos para a vida e piedade. Tudo que nós precisamos está aqui, está escrito aqui. E o Paulo não cessa somente aí. No versículo 18 ele fala assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Alguns usam essa parte do versículo para se referir que ele está falando ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que ilumina os olhos do nosso entendimento. Mas aqui já vamos partir para o nosso versículo. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, irmãos, ora por uma coisa muito importante na vida do crente: esperança. Na verdade, a esperança é importante na vida de todo mundo, porque ela toca a vida das pessoas.
Por exemplo, alguém que está estudando para ser um médico, se tornar um médico, a esperança é dele, por isso que ele estuda e se dedica àquilo. Na verdade, a vida dele é direcionada por causa dessa esperança. Eu vou ser um médico. E eu já ouvi relato de pessoas que fica careca, fica doente, fica tudo, por quê? Porque ele vai ser um médico, ele quer ser um médico. Ele tem esperança naquilo. Muitos de nós, irmãos, sofremos nessa vida porque nós não temos a esperança verdadeira. A nossa esperança muitas das vezes fica nas coisas deste mundo, por isso nós sofremos. Por isso perdemos o foco. Por isso ficamos tristes, porque ficamos colocando a nossa esperança nas coisas desta vida, coisas passageiras, terrenas, corruptíveis. E esquecemos da esperança verdadeira que está em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ora pela esperança desses irmãos. Esperança da sua vocação. O que seria isso? Vocação, do seu chamado. Esperança daquilo pelo qual ele foi chamado. Nós sabemos que a palavra de Deus se refere a chamado de duas formas, né? Chamado geral, o chamado eficaz, né? Como alguns teólogos dizem, chamado específico, feito por Deus. Como Jesus mesmo diz, né? Tem uma passagem lá em lá em Mateus 22, 14, lá fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Percebe-se que Jesus se refere aqui, muitos são chamados. Há um chamado geral. Quando é pregado o evangelho, irmãos, tem um chamado geral aqui. Porém, poucos são escolhidos. São poucos aqueles que ouvem e creem. A maioria viram as costas. A maioria despreza, rejeita, não quer saber. Mas aqueles que são escolhidos, Deus abre os seus corações, como fez com aquela mulher, Lídia, vendedora de púrpura. Paulo pregou a ela, mas foi Deus que abriu o coração para que ela cresce naquele evangelho. Então ela foi chamada de forma eficaz. O apóstolo Paulo se refere a isso a esse chamado eficaz, lá em Romanos, capítulo 8, versículos 29 a 30, onde ele fala assim, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está se referindo ao chamado para a salvação. É esse o chamado. E, irmãos, o impressionante dessa passagem é que ela fala que o chamado de Deus não foi algo para aquele momento. Mas se atentarmos nessa passagem, irmãos, foi algo para a eternidade. Porque quando Deus nos chamou, irmãos, isso fazia parte desde o princípio até o fim. Porque quando Deus nos chamou eficazmente, Ele já tinha nos predestinado. Isso na eternidade passada. E Ele nos chamou no hoje, para nós vivermos eternamente. Aos que, vou ler novamente o último versículo, e aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então não foi algo simplesmente que aconteceu naquele momento. Tipo assim, a nossa salvação, irmão, não foi algo que aconteceu hoje. Tipo, poxa, eu me converti, beleza, Deus me chamou. Olha, foi algo que antes de nós nascermos já estava determinado que aconteceria. Isso na eternidade. Deus já sabia. Deus já nos conhecia.
Irmãos, essa verdade no coração de Paulo, na mente de Paulo, foi que motivou ele a servir o Senhor fielmente. Foi porque ele tinha essa verdade no seu coração e na sua mente. E por isso ele orava por aqueles irmãos. Essa verdade, irmãos, fez com que Paulo abandonasse todas as coisas por causa de Cristo. Como ele mesmo disse lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo prêmio desse soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha abandonado todas as coisas. É importante? Então espera um pouco aí. Primeiro, eu vou continuar aqui no meu alvo. Estas coisas, deixa para depois. Isso mudou a vida do apóstolo Paulo, ele deveria mudar as nossas também. Isso motivou a vida do apóstolo Paulo, esse conhecimento deveria motivar o nosso. Então, por isso, irmãos, nós devemos orar para que tenhamos esse conhecimento da esperança do nosso chamado. De que nós temos bênçãos espirituais que já são nossas em Cristo Jesus. Inúmeras. Todas, na verdade. Todas, né? E isso muda a vida. Assim como mudou a vida do apóstolo Paulo de muitas pessoas. Precisamos orar para que uns aos outros, precisamos orar uns pelos outros, para que Deus faça essa mudança, para que Deus produza esse conhecimento em nós. Isso é necessário. Aí o apóstolo Paulo ainda continua, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso aqui também é bem interessante, irmão. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Quando nós olhamos um termo que fala assim, herança, nós lembramos muito das nossas heranças, da herança que nós temos no Senhor, né? Como até o apóstolo Paulo menciona aqui, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado. Não, nesse versículo 11, desculpa, em outro. O qual é o penhor da nossa herança. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. A herança que nós temos com Deus na eternidade, né? O Espírito Santo, está servindo com o Espírito Santo, sendo o penhor, essa garantia da nossa herança, do que nós temos no Senhor. Mas esse versículo aqui, irmãos, não está se referindo à nossa herança, mas à herança de Deus. E sabe quem é a herança de Deus aqui nesse versículo? Os crentes. Aqueles irmãos de Éfeso. Eu e você. Deus se relacionava com o povo de Israel como sendo a sua herança. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9, diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó a sua herança. Então, Deus se referia ao povo de Israel como sendo a sua herança. Agora, o apóstolo Paulo está escrevendo àqueles irmãos da igreja de Éfeso, irmãos que eram judeus e gentios, como sendo a herança de Deus. Isso, irmãos, é uma grande demonstração da graça de Deus para conosco. Da graça de Deus para com aquelas pessoas. Porque pecadores indignos como nós, se você atentar para isso, né? Que você é um pecador indigno, salvo por Cristo, mas que tomou um lugar tão valioso, tão precioso no coração de Deus, para ser chamado de herança, você vai dar mais importância pelo que ele fez por você. Você vai se preocupar mais. Porque se você imaginar que o Deus que criou todas as coisas, que é dono de tudo,
Constantemente nós vemos aí a ciência descobrindo planetas, não é isso? E quem que é dono desses planetas? Quem que criou todas essas coisas e que é dono de tudo isso? É Deus, certo? E de todas essas coisas criadas que tem por aí, Deus fala que você é o tesouro dele. Depois disso, você se sente uma pessoa desprezada? Irmãos, depois de uma verdade dessa, o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles irmãos, ele esperava que aqueles irmãos, tipo assim, entrassem em êxtase, né? Poxa vida, porque aqui, irmãos, o contexto, Paulo está falando com escravos, pessoas que estavam sendo perseguidas por causa do evangelho, que poderiam sofrer, iam sofrer gravemente por causa do evangelho, que estavam dando as suas vidas por causa do evangelho. Talvez eu e você, a gente não dê muito valor, porque a gente está tudo certo, né? Nossa vida está levando aqui, não tem nenhum probleminha, tá, Deus está no controle, está tudo tranquilo. Aí, ó, essas verdades passam despercebidas. Mas, irmãos, Deus fala tanto para aqueles que passam por diversidades como para aqueles que não passam. E essas verdades não deveriam passar despercebidas. Elas deveriam encher os nossos corações de alegria em saber o quão preciosos nós somos para o Senhor. Lá Paulo em Romanos, no capítulo 8, quando ele fala, né, que nada pode nos separar do amor de Deus, ele fala assim que aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele só não está se referindo a esse amor, mas a esse poder, essa demonstração de poder, é o que nós vamos ver aqui, que é o outro pedido de oração do apóstolo Paulo, versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, você não foi salvo por causa de um mero milagre. Quando o apóstolo Paulo pregava, os gregos, ele diz isso lá em Corinto, né? Os gregos, eles queriam ouvir palavras de sabedoria, né? Palavras eloquentes, grande inteligência humana. E os judeus, eles procuravam sinais. Eles queriam ver milagres. O apóstolo Paulo está mostrando aqui o maior milagre na vida de um homem, que um homem possa ver. A maior demonstração de poder de Deus está em nós, em mim e você, que foi demonstrado em Cristo Jesus. Ele fala aqui, ó, que manifestou em Cristo, versículo 20, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita no céu. Essa é a grande demonstração do poder de Deus, irmãos, para nos salvar. Essa foi a maior demonstração do poder de Deus. A palavra sempre se refere a isso como sendo o maior. Né? O apóstolo Paulo fala que ele até usa o superlativo aqui, né? Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Ele não poderia falar só sobre, né, qual a grandeza do seu poder sobre nós. Não, ele fala sobreexcelente, é como se fosse falar assim, olha, o poder indestrutível de Deus sobre nós. Porque o apóstolo Paulo tinha em mente aquilo que Deus fez por ele. E ele gostaria que aqueles irmãos tivessem em mente também aquilo que Deus fez por eles, em Cristo Jesus. E ele descreve, né, como nós já lemos aqui, tudo que Deus fez para a nossa salvação. Tudo que Deus fez em Cristo Jesus para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Paulo sabia que isso era necessário estar na mente e no coração daqueles irmãos para que eles continuassem firmes, como o apóstolo Paulo fazia, andando para o alvo, deixando as coisas para trás e prosseguindo sempre para o alvo, para a esperança da vocação em Jesus Cristo. Ele sabia que aquilo era importante.
Ele não sabia que aqueles irmãos no futuro iam ser grandemente exortados por Jesus para que se arrependessem e voltassem às suas primeiras obras, ao seu primeiro amor, que eles já não tinham mais. O apóstolo Paulo não sabia disso, mas ele sabia que isso era possível de acontecer e que aqueles irmãos precisavam de oração. Irmãos, a palavra de Deus é deixada para que nós aprendamos com ela. E hoje, ela está nos mostrando a necessidade de nós estarmos orando mais uns pelos outros. Pela saúde física? Também, mas principalmente pela saúde espiritual. Pelo crescimento no conhecimento secular? Também, mas principalmente pelo conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Pelas grandes expectativas desta vida, as coisas que podem acontecer? Sim, mas principalmente pela esperança da nossa vocação, por aquilo que Deus nos prometeu na sua palavra e que vai cumprir em Jesus. Bom, que Deus nos abençoe. Eu espero que essas meditações e orações possam ser edificantes e que Deus nos ajude a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? E sabemos cada dia um pouquinho mais falar com o Senhor.